A paz, queridos! Estamos aqui mais uma vez para continuar, na verdade, para terminar essa história maravilhosa de Ruth. Nós que estamos há algum tempo já estudando, nós sabemos que Deus permitiu que essa história fosse registrada na sua palavra, porque ela traz muitas lições para nós. Mas antes de qualquer coisa, eu queria te pedir para que você se inscrevesse no meu canal, caso não tenha feito ainda, apertasse o sininho para receber as mensagens e também desse um like aí, tá bom? Feito tudo isso, vamos voltar e vamos entender por que Deus escolheu registrar essa história tão linda. A gente sabe que essa história, né? Que esse livro que leva o nome de Ruth, uma moabita, gente, da terra de Moabe. É uma terra que foi amaldiçoada. E por que isso aconteceu? Essa é uma história cheia de dramas, de tramas, de intrigas, né? E Deus foi fazendo tudo de tal forma que nós chegamos a um fim maravilhoso. Mas um casal saiu de Judá, de Belém, porque havia grande seca, foi morar em Moabe. E lá Elimeleque, que era o marido, morreu seus filhos também, Malom e Quilion, e ficou a viúva, né? Noemi com as suas duas noras. Uma despediu dela e voltou para a casa dos seus parentes. E a outra ficou com ela numa história apaixonante, numa história de compromisso e de amor entre uma sogra e uma nora. Mas Deus começa então um resgate na vida de Noemi, que saiu de Judá, né, por causa de uma seca e voltou sem nada. E ela falou assim: vocês não vão me chamar mais Noemi, ditosa, mas vocês vão me chamar Mara, porque eu estou amarga. Mas a palavra Deus que não aparece aqui, não é? Nesse livro, mas está presente em todos os passos, em todos os movimentos, começa a escrever uma história de restituição e de resgate para Noemi, usando essa nora maravilhosa que é Ruth. E Ruth também viveu uma história de resgate, porque ela ficou viúva e Deus agora apresenta para ela um resgatador, Boaz. Nos vídeos anteriores a gente falou como isso aconteceu, né? Ela foi nos campos pegar espigas de cevada para ter o que comer para ela e para sua sogra, e ela cai no campo de Boaz, que é um resgatador. O resgatador era aquele que podia casar com a viúva, então assumir a propriedade da família e a responsabilidade de cuidar da família, que seria então a sogra, né? Noemi e Ruth, a viúva. E quando Noemi fica sabendo que Ruth caiu no campo de Boaz, dá toda a instrução para que ela então vá falar com ele. E quando a colheita acaba, depois de semanas que isso acontece, ela está lá colhendo no campo de Boaz, e tem então a finalização, provavelmente teve uma festa, e Boaz então comeu e tomou vinho e ficou alegre e foi deitar num lugar que eles tinham lá, que guardavam os servos, provavelmente uma casa ou algum lugar aconchegante, algum lugar de proteção, e foi dormir lá. E Ruth se prepara então para esse momento, quando ele vai deitar e dorme, ela vai lá, puxa a capa que está nos seus pés, a cobre também e fica ali até o momento que ele acorda, leva um susto, né, que ela está ali. E ela então fala: olha, você é um dos nossos resgatadores, e ele entende muito bem o que isso quer dizer, não é? Porque era uma lei própria da época. E então você me assume, em outras palavras, você quer casar comigo? E ele diz assim: lógico, minha filha, melhor é essa atuação, essa segunda, do que a primeira. E sabe qual foi a primeira? A primeira foi ter ficado com a sua sogra, foi ter vindo até Israel, foi ter acompanhado a sogra e ter cuidado dela até aquele momento. Ruth, então,
era tido em alta conta por aquela comunidade e por Boaz também. Mas ele disse: olha, essa última ação sua, que foi me procurar, é melhor do que a primeira. Porque você não saiu aí atrás de jovens, atrás de qualquer um, não, mas você veio até mim. E tudo que você me disser eu vou fazer. Aí ele disse: olha, mas há um outro resgatador, há um parente mais próximo que pode assumir vocês. Então eu preciso saber dele se ele quer ou não. Então ele vai até ele. Vamos ler o texto que dá continuidade à nossa história, que está a partir do versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até a manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele dizia: não saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que te darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ou seja, ela fica ali, né? E antes que amanhecesse, ela vai embora para que não vejam que tinha uma mulher ali naquele espaço, na choça. E ela vai embora e Boaz, ele é tão cuidadoso que ainda dá mais espigas de cevada para que ela possa levar a sua sogra. E quando ela traz todo o relato para Noemi, Noemi diz para ela: olha, pode ficar em paz, porque Boaz não vai descansar enquanto ele não resolver esse assunto, e ele vai fazer ainda hoje. E lá vai Boaz à porta da cidade, onde as coisas são resolvidas, e propõe então que o parente fique com as terras de Noemi. E quando ele conta que ele tem que não só ficar com as terras, mas casar também com Ruth, como ele já tinha família, então ele declina daquela responsabilidade. E o texto diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentai-vos aqui. E assentaram. Na porta da cidade, todas as questões eram resolvidas, os negócios. Então ele chamou 10 homens que seriam testemunhas daquele negócio. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás a mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpres resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Já pensou que alegria de Boaz, gente? Quase que ele fica sem Ruth. Mas esse resgatador diz: olha, eu não posso assumir mais uma outra esposa, então você pode resgatar. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom.
E também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Aqui quando ele cita Tamar e Pérez, que foi uma outra história de resgate, né? Mas o que nós percebemos aqui é que Deus então dá oportunidade para que Boaz seja o resgatador de Ruth e de Noemi. Aqui a gente tem algumas figuras. O que é uma figura? É algo que aconteceu naquele tempo, mas que remetia a algo que aconteceria muito tempo depois, que é uma história de resgate. Boaz é um tipo de Cristo. Ruth, que é uma moabita, né, uma gentia, é um tipo da igreja. E Noemi, que é uma hebreia, uma judia, é o tipo do povo de Israel. E aqui o resgatador vem para restaurar a história de Israel, mas também para assumir como sua noiva, né, que é a igreja, os gentios. Então a gente vê aqui que Deus está permitindo que toda aquela história vá se desenrolando para ser uma figura do que aconteceria. Como Deus permitiu que uma moabita, que uma gentia fosse fazer parte da linhagem de Jesus, se não para contar uma história, para ensinar uma lição, que Deus é aquele que traz para si, né? Não só resgatando a Israel na sua história, como ele fará até o final dos tempos. Deus vai tratar com Israel, né, na tribulação. Jesus vai voltar e vai sentar no trono em Jerusalém, no trono de Davi, resgatando a história e a promessa que ele fez para Davi, mas também nós que somos a igreja estaremos reinando com Cristo. Deus é aquele que atrai para a salvação, para um desfecho de uma história plena de vitória e de resgate, Israel e os gentios. Assim nós temos que agradecer a Deus, porque fomos enxertados na videira, né? Nós somos aqueles que chegamos por amor, porque Deus nos amou e enviou o nosso Boaz, o nosso resgatador. E Deus escreveu essa linda história de amor, né? Porque a gente percebe que Boaz se encantou pela Ruth, assim como o Senhor nos ama. E ele nos amou primeiro e ele nos atraiu com laços de amor. Assim é o nosso Deus para conosco. Que você sinta a história de amor que Deus tem para você. E toda a sua história, nos pormenores, será reescrita depois que Jesus entrar. E se Jesus já está na sua vida, o que ele tem destinado para você é o melhor. Então receba do Senhor o melhor de Deus em Cristo Jesus. Mas no próximo vídeo nós vamos terminar a nossa história de resgate, tá ok? O que será que aconteceu? Como foi esse casamento e o fruto desse casamento, né? Deus ainda tem coisas tremendas para nós em Cristo Jesus.